Bom, olá a todos, meu nome é José Carlos Truzzi, eu sou urologista, sou doutor em urologia aqui pela Universidade Federal de São Paulo. Nós vamos conversar algo sobre prevenção, principalmente a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Para vocês que acabaram de entrar na universidade, existe um vislumbre de uma grande oportunidade de novos relacionamentos, de conhecer novas pessoas, e isto acaba expondo a riscos de doenças sexualmente transmissíveis. O fato de estar em uma universidade não os torna imunes a esse processo, que aliás é uma situação bastante frequente de um modo geral na população, e que vocês acabam estando expostos também, e mesmo estando na universidade. As doenças sexualmente transmissíveis ocorrem principalmente na faixa etária de um adulto jovem, mas não podemos esquecer que as pessoas mais velhas, mais idosas também estão expostas, até e muitas vezes pelo fato de não usarem de métodos de prevenção, por se julgarem aí mais protegidos, o que é uma impressão errada. As doenças sexualmente transmissíveis muitas vezes não estão visíveis, ou seja, o fato de uma parceira ou parceiro não ter nenhuma manifestação externa que sugira a presença de uma infecção, quer na região genital, quer em outras partes do corpo, não implica que ela não seja portadora de uma DST, a sigla para doença sexualmente transmissível. As principais doenças sexualmente transmissíveis são a infecção pelo papiloma vírus, conhecido como HPV. É um vírus de altíssima transmissão, a transmissão ocorre apenas pelo contato, chamado de contato pele a pele, ou seja, não existe a contaminação, como se imaginava, por objetos ou por meios contaminados. O contágio ocorre realmente pelo contato entre pessoas. O HPV ele tem uma evolução relativamente benigna, tanto em homens como em mulheres, mas se não tratado, se não diagnosticado a tempo, a médio e longo prazo, principalmente nas mulheres, é responsável pelo desenvolvimento do câncer do colo do útero. Então, é extremamente relevante a necessidade de se fazer uma avaliação periódica. E para as mulheres é bastante tranquilo. A mulher ela é orientada a partir do início das menstruações a comparecer a um ginecologista, a fazer exames periódicos, o famoso método de Papa Nicolau, que é um método de coleta de secreção vaginal e que permite o diagnóstico de grande parte dos casos de infecção por HPV. Uma vez diagnosticado e tratado, a evolução é muito boa. Existe a chance de recidiva da doença, mas a chance da pessoa ter um câncer de colo do útero, da mulher ter um câncer de colo do útero, é bastante diminuto. O problema é que não é apenas o câncer do colo do útero, mas o HPV também está relacionado a outros tumores. No caso do homem é o câncer de pênis, mas é mais raro no nosso meio, e há câncer de orofaringe, principalmente da região de laringe, isso pela prática de sexo oral, que também pode haver a contaminação pelo HPV e desenvolvimento desse tipo de tumor, desse tipo de câncer, se não diagnosticado e tratado a contento. Existem outras doenças sexualmente transmissíveis, mais famosas até, como a sífilis, a gonorreia, mas são doenças que hoje estão um pouco mais restritas, menos frequentes no nosso meio. A sífilis é uma doença também de transmissão por contato interpessoal, ocorre numa fase primária a formação de uma úlcera na região genital. Muitas vezes essa úlcera passa de modo desapercebido, a pessoa não nota essa infecção, principalmente as mulheres, porque ocorre muitas vezes em regiões mais internas do canal vaginal e mais difícil, então, portanto, o diagnóstico. Se tratada, também tem uma evolução ótima, uma evolução benigna, é totalmente passível de ser tratada e curada a sífilis. Se não tratada, após algumas semanas existe um desaparecimento dessa úlcera, desse machucado na região genital, e evolui para a chamada sífilis secundária após alguns meses. A sífilis secundária já tem uma manifestação diferente, são manchas na pele, manchas na região da mucosa oral, e essa doença, essa fase secundária também vai ter uma melhora espontânea se não tratada, e aí vai-se para a chamada fase terciária, que é mais grave, é a neurosífilis, onde existe comprometimento do sistema nervoso central e inclusive casos de óbito.
Então o ideal é que se tenha o diagnóstico, que se faça o tratamento precoce. O tratamento é extremamente efetivo, como eu disse. A gonorreia e outras uretrites, outras inflamações que ocorrem na uretra, no canal da urina, tanto de homens como de mulheres, inclusive cabe salientar que a gonorreia não é a mais comum, existem outras uretrites chamadas uretrites não gonocócicas que são mais frequentes, inclusive. Mas é uma doença sexualmente transmissível bastante comum, também ocorre pelo contato sexual e causa um grande desconforto, dor para urinar, causa a presença de uma secreção que muitas vezes é abundante, outras vezes é uma secreção em menor quantidade na uretra, bastante incômodo. Esse tipo de infecção também passível de tratamento, também passível de cura, mas que, se não tratado, pode levar a consequências no homem, ao estreitamento da uretra e futuramente dificuldade progressiva para urinar, e na mulher, casos de infertilidade por comprometimento dos órgãos pélvicos. Existem outras doenças sexualmente transmissíveis de uma evolução talvez mais benigna, como é o caso do herpes, que são pequenas vesículas, pequenas bolhas que ocorrem na região genital e que ela é autolimitada, mas infelizmente não tem uma cura efetiva. A pessoa tem uma chance de ter recidiva dessa infecção em situações onde ocorre uma queda da resistência imunológica. E as doenças sexualmente transmissíveis não visíveis, como é o caso da AIDS, como é o caso da hepatite B e da hepatite C. Essas também de um grande perigo, de um grande risco, porque elas não têm uma cura estabelecida, existe sim o controle através de medicamentos, mas em muitas situações esse controle acaba não sendo suficiente. O ideal é que sejam evitadas, assim como as demais doenças sexualmente transmissíveis. As DSTs, elas são evitadas e é a melhor forma de se evitar um problema estabelecendo uma prevenção, e essa prevenção pelo uso do preservativo, o controle, tentar estabelecer um relacionamento com pessoas que tenham um conhecimento e não ter uma prática de atividade sexual indiscriminada. Quando se manter uma relação, mesmo com pessoas mais próximas, um namorado, uma namorada, é ideal que se utilize o preservativo para que essas doenças não sejam adquiridas e tampouco seja difundido para outras pessoas em um momento futuro. Então, cabe a informação de que o fato de vocês terem ingressado em uma universidade, vocês não estão isentos desses riscos. O conhecimento de novas pessoas, de novas amizades, de namoros, vão colocá-los em uma faixa de risco para essas doenças sexualmente transmissíveis, e a melhor forma, realmente a melhor conduta a se tomar é a prevenção. Não tendo esse cuidado, ou se mesmo com esses cuidados de prevenção ainda assim ocorrer o risco da exposição a essa doença sexualmente transmissível, procurar o atendimento médico para que o diagnóstico seja estabelecido o mais rápido possível.